Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais uma semana de aulas, né? Para a penúltima semana, né? Desse volume 3. Inclusive, já gostaria de pedir vocês para que vão fazendo as atividades, tá? Que na quinta-feira da semana que vem, né? Vão se organizando aí, que na quinta-feira da semana que vem já vão recolher essa apostila. Por favor, pessoal, coloquem o nome de vocês lá no início da capa do livro. Coloque o nome bem visível, tá bom? Porque eu estava corrigindo o livro passado e tinha gente sem nome. Então, por favor, não esqueça de colocar o nome, de fazer as atividades certinho, tá bom? Mas até lá eu vou reforçar isso com vocês. Hoje nós vamos estudar língua portuguesa e matemática, essa primeira aula de português. E nós vamos já direto lá para a página 31 do livro. Abre aí você também, eu vou abrir aqui. Nós vamos vir direto aqui para esse quadro, no final da página, olha só. Que está falando sobre tempo, né? Tempo e pessoa. Você estudou, inclusive nós estudamos isso desde o ano passado. Quem foi meu aluno ano passado lembra. Você estudou que os verbos podem se adaptar de acordo com o tempo. Ou seja, um verbo ele pode estar de acordo com o tempo, no tempo passado, no tempo presente ou no tempo futuro. Passado, eu estudei. Presente, eu estudo. Futuro, eu estudarei. E ela também pode estar, né, de acordo com a pessoa. Primeira pessoa, segunda pessoa ou terceira pessoa. Se é primeira pessoa, eu. Se é segunda pessoa, tu ou você. Se é terceira pessoa, ele ou ela, certo? Né? Nesse caso, nós estamos falando do singular, né? Porque também tem primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Qual que é a primeira pessoa no plural? Nós. Qual é a segunda pessoa do plural? Vós ou vocês. Qual é a terceira pessoa do plural? Eles ou elas, certo? Então a gente pode, vamos dar um exemplo. Fale uma palavra no passado na segunda pessoa do plural. Vocês perderam o jogo ontem. Segunda pessoa, que é vós ou vocês, perderam. Perderam é passado, certo? Conjuga aí, fala uma frase na terceira pessoa no futuro. Terceira pessoa no singular. Na terceira pessoa no singular. Ele disputará o campeonato ano que vem. Ele, terceira pessoa do plural, do singular, disputará, futuro, né? Tempo, o verbo no futuro, né? Então, além disso, a variação do verbo, além dessa variação de tempo e pessoa que eu expliquei para vocês, a variação do verbo também diz respeito ao modo como expressa um fato. Assim, quando queremos transmitir a ideia de algo real, ou seja, de certeza em relação ao fato, usamos o modo indicativo. Nós vamos ver melhor agora, continuando a leitura lá, na página 33, né? Que seria, olha só. Olha lá. Os verbos são flexionados em primeira pessoa para evidenciar quem fala. São só esse aqui, deixa eu ver aqui. Isso. Olha lá. Os verbos são flexionados para evidenciar quem fala, em primeira pessoa, para quem se fala, em segunda pessoa, e aquele de quem se fala. Ou seja, a gente flexiona o verbo para dizer quem fala, no caso, para quem se fala, porque se eu estou falando para alguém, eu estou falando para alguém, é alguém próximo, então deve ser você, né? Então, quem está falando? Eu, primeira pessoa. Para quem eu estou falando? Você, segunda pessoa. E aquele de quem se fala, eu estou falando de quem? Eu estou falando dele, eu estou falando dela, então terceira pessoa, certo? Entendendo isso, vamos fazer agora o exercício da página 31. Vamos voltar lá na página 31. Cadê? Faço o exercício 1 da página 31. Beleza. Leia esses trechos que relatam quando Elias José começou a escrever
E observe as palavras destacadas. Olha lá. Estreou um livro com A Mal Amada, publicado pela imprensa oficial de Minas Gerais em 1970. No segundo quadro está lá. Lancei o meu primeiro livro em 1970. Bom, letra A. As palavras em destaque. Quais são as palavras em destaque? Ó, estreou e lancei. São as duas palavras em destaque. Então, as palavras em destaque indicam ações que remetem ao tempo presente, passado ou futuro. Ele está falando de algo que já aconteceu. Ele está falando de algo que está acontecendo, que está no presente, algo que já aconteceu no passado, ou algo que ainda vai acontecer no futuro. Marca um X aí, tá muito facinha essa. As formas verbais em destaque transmitem a ideia de que, olha só, o que está em destaque aqui transmite ideia de possibilidade, talvez aquilo aconteceu, transmite uma ideia de certeza, não, aquilo realmente aconteceu, ou transmite uma ideia de imaginação, ele imaginou que aquilo aconteceu. Pensa, esses dois verbos empregados daquela forma e transmite a ideia de que, marca um xizinho aí. E depois vem para a letra C, ó. Complete o quadro a seguir, flexionando o verbo de acordo com o modelo. Então nós temos aqui, ó, o verbo estrear em primeira pessoa, o verbo estrear fica eu estreiei. Nós temos o verbo lançar, o verbo em primeira pessoa é eu lancei. E como ficaria o verbo estrear e lançar em terceira pessoa? Ele o que? É ele estreiei? Ou lançar, ele o que? Ele lancei? Como ficaria aqui? Escreve como ficaria o verbo estrear conjugando em terceira pessoa, no caso ele, e como seria o verbo lançar conjugando em terceira pessoa, também no caso ele. Ele o que? É só você completar a frase, certo? E escrever aqui a palavra correta. Agora vamos ler atentamente a tira da página 34. Vamos lá na página 34, pula a página 32, pula a página 33, vamos lá na página 34. Olha a tirinha que temos aí, ó. Leia a tirinha a seguir. Querida mamãe, neste dia das mães te dou de presente estes beijinhos. Aí tá lá, ó, tchup, 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 como se ela estivesse beijando, né, dentro da garrafa. Agora vou destampar para ver se dá para ouvir. Aí ela vai e coloca dentro, né, a garrafa no ouvido para ver se ela consegue ouvir os beijinhos, né? Que ela beijou dentro da garrafa. Aí o que ela fala? Não deu certo. Claro, se desse certo, a Gradiente fabricaria garrafas. E aí? E aí, pessoal? Lemos a tirinha da página 6, calma aí. Leia atentamente a tirinha da página 34. Agora faça os exercícios 7 e 8. Faça os exercícios 7 e 8. Na história, o personagem usa verbos que indicam passado, presente e futuro. Indique alguns deles. Bom, você vai procurar aqui nessa tirinha. Você vai procurar ali nessa tirinha palavras, verbos que estejam no passado, vai escrever aqui, verbos que estejam no presente, vai escrever aqui, e verbos que estejam no futuro, e vai escrever aqui. Ok, pessoal? É só vocês olharem. O que está no passado? Dessa vez eu não vou fazer com vocês porque é fácil. Vocês precisam distinguir o que está no passado, o que está no presente, o que está no futuro. Isso é atividade de 4º ano, certo? Nós estudamos isso ano passado, vocês sabem, certo? E a número 8. Releia este trecho e observe a palavra em destaque. Se desse certo. Essa palavra transmite ideia de. Pessoal, o se desse, ó, se desse certo, transmite uma ideia de certeza a um fato? Não. Ele tem certeza que deu certo. Ou transmite uma ideia de incerteza em relação a um fato, ou seja, este pode ou não acontecer. E aí, se desse certo,
Esse se desse certo traz ideia de quê? De certeza ou incerteza? Marca um xizinho aí, certo, pessoal? Deixa eu ver se temos mais alguma coisa por hoje. Temos aqui, ó, o passo 5, o quinto passo. Em seu caderno, produza uma autobiografia. Lembre-se de colocar a data de realização da atividade. Produção de texto. Vocês vão fazer uma autobiografia. Lembra, autobiografia é quando eu escrevo sobre mim mesmo ou quando eu escrevo sobre alguém? A autobiografia é quando eu escrevo sobre mim mesmo. Então vocês vão fazer uma autobiografia de vocês. Lembra, coloca um título, coloca lá no caderno de português, coloca a data de hoje, ok? E vai lá colocar. Escreve esse comando aqui do quinto passo. Mas tio, como que eu faço uma autobiografia? Vamos começar desde quando você nasceu. Você pode dizer, pergunta para sua mãe, né? Você sabe o dia que você nasceu, né? Coloca lá, você se chama fulano de tal. Por exemplo, eu me chamo Cameron Chaga dos Reis Almeida, nasci no dia 24 de maio de 1993, pouco depois das 5 da manhã. Fui uma criança muito esperta, cresci debaixo dos cuidados dos meus pais, né? Desde pequeno frequento a igreja. Aí você vai falando, quando eu tinha, sei lá, 12 anos eu me batizei, enfim. E aí você vai contar sobre a sua vida. E no meu caso eu tenho mais coisas para contar, né? Porque eu sou mais velho que vocês. Eu posso falar de quando eu terminei o ensino médio, de quando eu entrei para a faculdade, dizer como que eu me senti na faculdade. Vocês não vocês não têm toda essa bagagem, mas vocês podem dizer um fato marcante, algo que aconteceu na vida de vocês que vocês nunca vão esquecer, né? O que vocês lembram, se vocês têm alguma lembrança de quando vocês começaram a estudar, tudo isso ajuda. Eu não quero uma autobiografia. A maioria de vocês tem entre 10, 11, 12 anos, né? Eu pressuponho. Então, não tem como vocês falarem sobre a vida de vocês em 3 linhas, em 4 linhas. Eu quero aí pelo menos 15 linhas, nada menos que isso. Tá? Lembra de fazer aí 3 parágrafos, explicando certinho, contando, né? Eu não quero também, tem gente que faz aquele texto assim, porque foi muito legal e eu fui na festa, eu fui na igreja e foi muito legal. Não é assim, né? Eu quero que vocês pensem, o que eu vivi que vale a pena ser compartilhado. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu aprendi, sei lá, quando eu tinha 5 anos de idade, eu ganhei uma bicicleta, né? Um velocípede, 5 anos ainda tá cedo, né? Quando eu tinha 8 anos de idade, eu ganhei uma bicicleta, e aquela bicicleta eu andei pelo quintal, né? Enfim, pense, sejam criativos, saibam escrever, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês me perguntarem no WhatsApp. Finalizamos aqui a aula de português, até a próxima aula.